Vilma, Daniele, Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Kátia Aires. Tudo bem, Kátia? As crianças estão bem? Estão bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Aqui está muito seco, muita gripe, virose, mas estamos vencendo. É isso. Por aqui também, viu, Kátia? Não tem diferença, não. Onde você está, Kátia? Brasília. Ah, nossa, tá vindo para cá, então, porque aqui tá horrível. 42 estava agora mesmo. Nossa, gente, eu fui a Goiânia esse final de semana e na estrada, no caminho, gente, que tristeza. Muita queimada? Muito, eu nunca vi igual. E olha que eu estou aqui há 15 anos e eu faço esse percurso aí quase, pelo menos 2 vezes no mês. Eu e o meu marido, nós ficamos assim, horrorizados. Que tristeza. Os meus filhos ficaram tristes. Que horror, né, gente? Destruindo o Cerrado. Que dó. Mariene chegando. Boa noite, Mariene. Boa noite, Bruna, Kelly, Andréia Kiss, Camila Durigan. Boa noite. Para quem eu não falei, porque os nomes saíram, foram entrando, gente embaralhou. Munize, seja bem-vinda. Aline. Oi, Aline. Ah, Tailine aqui também, Catarina. Ah, muito bem. Rita Molina. Boa noite. Boa noite, gente. Que seja uma noite muito agradável para a gente, embora a gente saiba que essas questões de leis, né? Realmente a gente precisa de atenção, a gente precisa de cuidado, de anotar tudo muito direitinho. E então eu faço a abertura da nossa noite com essa nova disciplina para vocês. Da professora, estamos recebendo aqui hoje, além de Thalita de Almeida, Cláudia Bandeira, Graça e Cássio, da nossa equipe, temos a presença da Silvia Gabriel de Macedo. A Silvia é advogada, especialista em direito educacional. E isso é uma necessidade que a gente sempre sentiu, e ainda sentimos, entre as escolas montessorianas, de saber um pouco mais sobre as leis. Tem pessoas que querem abrir escolas, e elas precisam conhecer quais são esses passos, né? Esse passo a passo, quais são essas exigências que são colocadas. E aí nós resolvemos colocar essa disciplina dentro dessa nossa pós, que eu acho que é super importante. E aí vocês vão ter um norte aí para já, se aparecer alguma coisa, vocês têm essa disciplina para ir lá na plataforma, buscar as informações para poder nortear o trabalho de vocês nas escolas e no futuro que vocês pretendem aí ou queiram realizar, tá bom? Então, uma ótima noite a todos. Eu aproveito esse momento que nós vamos falar de legislação, de documentação também, para pedir para que vocês que estão aí devendo ainda documentos para a pós, que se apressem em enviá-los. Pode enviar para a gente, ou já pode ir direto na plataforma, tentar subir, né, fazer o upload desses documentos lá na área da secretaria, na área destinada a vocês, para que isso fique tudo muito organizado, tá bom? Para que vocês possam ir aos poucos fazendo isso sem atropelo, senão muitas vezes chega ao final de um curso e as pessoas precisam correr atrás de muitas documentações e ficam atrasando tudo isso. Então, uma ótima noite a todos. Doutora Silvia Gabriel de Macedo, a noite é sua. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Eliana. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento a respeito da legislação educacional. Então, eu preparei esse módulo para vocês. Procurei colocar tudo que eu vejo que é importante no dia a dia de uma escola, o que é importante para a formação dos profissionais da educação, para a atuação
no meio educacional, tá? Eu preparei um material para apresentar para vocês aqui hoje, explicando um pouquinho sobre como vai ser essa disciplina, né, sobre legislação. Como a Eliana falou, não é um assunto muito agradável, né, vamos dizer assim, principalmente para vocês, que são profissionais que trabalham diretamente com as pessoas, com a formação de crianças, né? Mas é um assunto importante, presente no nosso dia a dia, e que deve estar, assim, todos os profissionais da educação, que trabalham com a educação, devem ter conhecimento sobre a legislação educacional, né? Sobre o mundo que vocês estão inseridos ali, né? Porque nós, no dia a dia de uma escola, desde a sua criação, né? Vamos montar uma escola, nós precisamos estar alinhados com a legislação, né? Atuação com alunos, pais, profissionais que atuam nessa escola, precisam estar alinhados com a legislação. Então, é de suma importância que todos os profissionais que trabalham com a educação estejam alinhados, né, tenham conhecimento da legislação, além da formação pedagógica, né? Isso vai ser de suma importância para o sucesso na atuação de vocês no dia a dia de uma escola, tá? Seja ela montessoriana ou não, enfim, todos os envolvidos no processo educativo precisam estar ligados, vamos dizer assim, em toda a atualização, né, da legislação educacional, tá? Que é de suma importância para a atuação de vocês, tá? E sobre o módulo da pós-graduação, o que a gente vai trabalhar nesse módulo? Não sei se vocês já acessaram, né? Já chegaram a acessar alguma coisa, né? Sobre a legislação educacional. Então, primeiro, no início do módulo, eu vou falar um pouco sobre a legislação, o que é a legislação, qual a importância da legislação para a educação, tá? E aí nós temos o quê? Que atender à legislação, ela é essencial para o funcionamento de uma escola, tá? Neste conteúdo, nós vamos explorar a importância da legislação para a educação e os desafios de sua aplicação no dia a dia de uma escola, tá? São muitos os desafios. Acredito que a maioria de vocês já atuem, né, em escolas e sabem que diariamente nós temos diversos desafios, né? Questões que nós precisamos buscar na legislação a melhor forma para uma atuação assertiva, tá? Então, essa é a grande importância. Nós precisamos, antes de qualquer atuação, seja pedagógica, seja uma atuação mais formal, uma questão administrativa, um atendimento de uma criança de inclusão, nós temos diversas situações que que vai ser necessário a busca da legislação para uma atuação assertiva, tá? Então, essa disciplina ela é imprescindível para a formação de todo profissional da educação e do pedagogo, tá? Seja para a atuação como docente, coordenador pedagógico ou gestor escolar. Então, em todos os âmbitos, né, em todos os níveis ali de atuação, vai ser necessário o conhecimento da legislação, tá? Em uma vertente ou outra, mas todos devem ter o conhecimento para, no dia a dia, atuarem de uma forma bem de acordo com a legislação mesmo, de acordo com a lei, né? Para que a gente não evite, assim, conflitos, né? Então, a gente vai precisar ter esse conhecimento, tá? E o conhecimento da legislação educacional e de outras leis, ele é fundamental, né, para essa atuação democrática,
crítica, consciente e com bases sólidas, tá? É importante entender como ela está estruturada, tá? A hierarquia entre as leis. Então, muitas vezes nós vamos encontrar vários dispositivos legais tratando do mesmo assunto, e nós não sabemos qual é o que tem mais força, qual eu vou aplicar no dia a dia. Então, essa disciplina, eu apresento para vocês, é um pouquinho... uma teoria, vamos dizer assim, um pouquinho, temos a base teórica, né, para poder entender como funciona a aplicação dessas leis, como vão ser aplicadas essas leis, tá? Para chegarmos até a parte prática do dia a dia, tá? Aí vou apresentar algumas questões mais de dia a dia da escola, até na questão das exigências legais para a abertura de uma escola, o que precisamos atender, o que precisamos providenciar, quais os requisitos, tá? Vamos conhecer as principais leis, eu vou falar um pouquinho sobre a história da legislação educacional também, para vocês entenderem como que surgiu toda como que chegamos até os dias atuais, né, com a nossa LDB, tá? Além da documentação escolar para o funcionamento da escola montessoriana, enfim, eu vou passo a passo no decorrer das aulas, né, apresentando toda essa, progressivamente nós vamos, eu vou apresentando para vocês a legislação educacional, até para vocês entenderem como fica mais tranquilo depois na aplicação do dia a dia, tá? A legislação educacional, ela sustenta a qualidade e o funcionamento do sistema educacional brasileiro, desde a estruturação e funcionamento das escolas até os direitos e deveres dos estudantes, pais e professores. Então, como eu falei para você, ela está presente em todas as esferas da educação, né? Desde ela vai nos apresentar como, né, o que os alunos vão, quais são os direitos de aprendizagem, né, desses alunos. Você vai fazer uma matriz curricular, um calendário escolar, você vai ter que ter um embasamento legal para elaborar esses documentos para aplicação prática no dia a dia de uma escola, tá? Direitos e deveres dos professores, dos docentes. Você atuando como um gestor de uma escola, você precisa ter conhecimento da legislação educacional, um pouco da legislação trabalhista. Essa questão da lei deve estar presente no seu dia a dia para qualquer atuação que se faça necessária, tá? Atendimento à paz, você tem que ter o domínio da legislação para um atendimento correto, né? Hoje em dia, a informação, ela chega muito rápido, né? Os pais já chegam armados na escola, né? Vamos dizer, todo mundo tem informação, né? Às vezes correta, às vezes nem tanto, mas a escola, ela deve estar preparada, os agentes que vão atuar na escola devem estar preparados para receber, né, esses pais, essas famílias, e alinhados à legislação. Então, em termos gerais, né, eu vou apresentar a disciplina, ela vai se formar, né, vai ser apresentada dessa forma. Bem, e por que é tão importante que todos os envolvidos no processo educativo conheçam a legislação educacional, né? Por quê? Porque eu coloquei 3 pontos aqui principais. Primeiro, para a proteção dos direitos, tá? Então, a legislação educacional, ela protege os direitos dos estudantes, garantindo igualdade de acesso à educação e proteção contra discriminação e violência. Esse seria um ponto principal, tá?
podemos estender isso também à questão, aos direitos também dos docentes, né? Então, você tendo uma legislação educacional que vai sustentar toda o sistema educativo, né? Nós temos garantias ali de direitos, né, que vão ser protegidos por essa legislação. O segundo ponto é a qualidade do ensino. Então, a legislação, ela estabelece padrões de qualidade para as escolas, garantindo que os alunos recebam uma educação de alta qualidade. Então, existe um padrão a ser seguido, existem regras a serem seguidas, né? E essa legislação educacional é que vai ditar essas regras para uma boa qualidade de ensino. Tá? E o terceiro ponto é a responsabilidade dos educadores. Então, a legislação, ela define as responsabilidades dos educadores, incentivando a capacitação profissional e o cumprimento de práticas pedagógicas adequadas. Então, nós temos uma legislação que vai também garantir que os educadores atuem com responsabilidade. Então, existe uma legislação ali que vai ditar qual é a formação para que esses educadores possam atuar, né? Para que o produto final, né, que seria a educação, seja entregue com a máxima qualidade para os educandos. Tá? Então, por isso, a importância, né, de que todos os envolvidos no processo educativo conheçam a legislação educacional. Então, são várias vertentes ali que ela vai proteger, né, que ela vai direcionar no trabalho de uma escola. Tá? Então, se faz necessária a existência de leis que regulamentem todo o sistema educacional, sua forma de organização, funcionamento perante a sociedade. Tá? Então, dessa forma, as leis ligadas à educação, elas são criadas para esses 3 pontos, para a proteção dos direitos, qualidade de ensino e responsabilidade dos educadores. É lógico, né, ela abrange muito mais que isso, mas esses seriam os 3 pontos principais. Bem, então aí eu fiz um resumo do que vocês vão estudar nesse módulo, do que eu apresentei. Então, eu coloquei, né, no módulo, nas aulas, a história da legislação educacional no Brasil, que é importante para vocês verem a evolução dessa legislação até os dias atuais, né, como ela surgiu e até onde, né, essa legislação, como ela vem, né, se atualizando, evoluindo, né, para a melhoria da educação. Eu vou apresentar também a hierarquia da legislação educacional, para vocês terem uma ideia dessa questão, né, das leis, qual a lei mais importante, qual a menos importante, quando eu devo aplicar um dispositivo legal ou outro, tá? Vou apresentar também os princípios da legislação educacional, que são a base, né, da legislação, que sustenta essa legislação. Vou falar um pouco sobre a organização do ensino brasileiro. Também é de suma importância que todos tenham conhecimento de como funciona, né, esse sistema de ensino, qual é a hierarquia nesse sistema de ensino, o que cada ente federativo tem como responsabilidade na educação, né? Em que patamar ali nós estamos inseridos nesse sistema de ensino para a nossa atuação. Tá? Depois, eu vou entrar na LDB, que é a nossa lei maior da educação. Vou apresentar para vocês os pontos mais importantes da LDB, tá? E pontos, assim, que são de extrema importância para o conhecimento de todos os envolvidos no processo educativo, mas principalmente, né, dos pedagogos mesmo, que estão atuando ali dentro das escolas, tá?
Vou também entrar na questão da educação especial, educação inclusiva, que é uma questão que está muito, vamos dizer, em alta, né, no momento. Nós estamos sentindo, sei que todas as escolas estão sentindo a necessidade de uma atualização, adequação, um alinhamento do seu trabalho, né, para o atendimento da educação especial e educação inclusiva. Então, eu abordo também sobre esse tema, e a legislação, as principais, né, a principal legislação que está em vigor a respeito da educação especial e educação inclusiva, tá? Para uma atuação mais assertiva nas escolas também, tá? E depois eu vou apresentar para vocês também os documentos, né, a lei das escolas, que são a proposta pedagógica e o regimento escolar. Esses documentos eu vou minuciar um pouco o formato desses documentos, como eles são elaborados, o que contém esses documentos, né, qual a importância desses documentos nas escolas, e assim, qualquer profissional que tenha interesse em montar uma escola, né, e trabalhar com a gestão das escolas também, ele deve ter um conhecimento, né, de como montar esse documento, saber como esse documento, o que contém esse documento e como aplicar esse documento no dia a dia de uma escola. Então, eu apresento isso para vocês também, né, nas nossas aulas do módulo de legislação. Bem, e aí, né, com esse, nós vamos avançando, né, a questão vou colocando mais essa parte, né, teórica no começo, de como funciona essa legislação, e a intenção, né, eu pensei nessa questão eu fui agregando ali conhecimento para vocês a respeito da legislação educacional, né, e esse conhecimento, essa aquisição do conhecimento da legislação, ela vai subindo ali, né, alguns degraus, e esse conhecimento, ele vai partir, né, dessa base ali da legislação educacional. Eu vou apresentar para vocês as exigências legais para montar uma escola montessoriana, né, alinhado ao conhecimento pedagógico que vocês já têm, que vocês também estão adquirindo na pós-graduação, né? Esse conhecimento, ele vai dar uma capacitação, tá? Para que vocês possam, quem tiver interesse, né, montar, né, seguir o processo ali para montar uma escola. Tá? Então, vai habilitar vocês a, pelo menos, ter uma ideia de que caminho seguir, tá? Para a montagem de uma escola. Tá? Então, vou dar um passo a passo, tá? Então, alinhado, vocês tendo esse conhecimento da legislação, mais o conhecimento pedagógico de vocês vão unir essas informações para poderem atuar, né, terem essa ideia do geral, né, de como é montada essa escola, quais são os requisitos, o que é necessário providenciar, né, o que você vai precisar no dia a dia mesmo de uma escola, né, apresentar para você poder ter uma autorização de funcionamento de um estabelecimento de ensino, tá? E não, se esse não for o interesse, mas você vai ter esse conhecimento de como funciona, né? Como vai ser a montagem dessa escola, né? Até para a sua atuação dentro do estabelecimento de ensino, tá? E aí todo esse apanhado da legislação, né? O objetivo é a aplicação no dia a dia
do processo educativo. Bem, então, eu coloquei que a legislação educacional, ela serve como uma bússola, tá? Então, ela orienta, né, e regula as práticas pedagógicas, garante que os profissionais da educação possam oferecer um ensino de qualidade e adequado às diretrizes legais. Ela impacta diretamente nas práticas pedagógicas. Essas normas, elas organizam as competências e habilidades que os estudantes devem desenvolver em cada etapa da educação básica, sendo essenciais para o planejamento das aulas de forma coerente, abrangendo conteúdos necessários e considerando as especificidades de cada fase de ensino. Ela também estabelece direitos e deveres que visam assegurar as condições adequadas para o exercício da profissão do professor e do gestor escolar, tais como jornada de trabalho, salário e formação continuada, e regula também outros assuntos diretamente ligados à educação, como, por exemplo, a inclusão educacional, educação à distância, políticas de avaliação, gestão educacional, financiamento da educação, entre outros, e cada um deles é relevante para garantir uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino, tá? Então, assim, de forma geral, né, eu quis apresentar aqui para vocês, né, qual a importância, né, como a importância da legislação educacional, né, em várias vertentes ali. Nós, desde da prática pedagógica, como no dia a dia de uma gestão escolar, tá? Bem, e nós trabalharemos também, ali que eu vou mostrar para vocês, que no dia a dia, né, há muitos desafios para a aplicação dessa legislação, né? Então, para essa aplicação, o que a gente precisa? Ter uma interpretação, né, e implementar essa legislação no dia a dia de uma escola, na nossa atuação, tá? Então, a interpretação e a implementação adequada da legislação, ela pode ser um desafio para a escola, mas como que os profissionais vão fazer isso no dia a dia, né? Eles vão poder aplicar, né, implementar a partir do conhecimento. Então, o profissional da educação, ele deve procurar se atualizar, né, para poder fazer essa interpretação e essa implementação adequada no dia a dia de uma escola, tá? Então, atualização e conhecimento, o acompanhamento das mudanças na legislação e o conhecimento atualizado são fundamentais para a aplicação correta das leis, tá? Então, esse aqui seria mais um ponto, seria um dos objetivos dessa disciplina também, né? Então, vocês estão aprendendo um pouco mais sobre a legislação, vão se atualizar, vão agregar conhecimento para que no dia a dia de uma escola você possa fazer essa aplicação correta das leis, tá? E o cumprimento das normas legais pela escola também é um outro desafio, né? E esse cumprimento, a escola, a partir do momento que ela cumpre essa legislação, que ela atua, né, de acordo com a legislação, ela gera uma credibilidade e segurança para a comunidade escolar, né? Tanto para pais, docentes, demais funcionários, evitando conflitos e judicialização. Então, um dos objetivos também dessa aplicação, né, que as escolas apliquem a legislação no dia a dia, andem alinhadas, né, estejam alinhadas à legislação, seria isso, trabalhar com uma segurança, né, e gerar uma credibilidade para as famílias, para os profissionais que ali atuam, né, trabalhando de uma forma mais, de forma que evite-se, né, conflitos e até judicialização, que a gente sabe que muitos problemas acabam
caindo ali na justiça, né? Porque por falta de uma atuação em desacordo com o que a legislação nos manda, tá? Bem, deixa eu dar sequência aqui. O profissional da educação, ele precisa conhecer o mundo que está inserido. Conhecer a legislação educacional, ele é fundamental para garantir que todos os aspectos da educação estejam alinhados com as normas legais e para promover um ambiente educativo, eficaz, seguro, justo e de paz. Então, é isso que eu coloquei no slide anterior para vocês. O profissional, ele precisa conhecer onde ele está pisando, ele precisa ter conhecimento dessa legislação, até onde vai a sua atuação. Né? Aquela questão, né? O meu direito termina aonde começa o do outro. Então, isso também vale para a escola. Né? A escola precisa estar alinhada com as normas legais, né? E essa atuação segura, ela acaba criando um ambiente de paz, né? E evitando conflitos também. Isso vai ser... a gente sabe que no ambiente que é trabalhado de forma legal, vamos dizer assim, a gente vai ter um ambiente de paz, um ambiente com menos conflitos e um ambiente produtivo, né, para todos os envolvidos nesse processo. Aí até coloquei uma imagem aqui para a gente fazer esse link também com a questão da nossa atuação. Então, assim, se a escola estiver no dia a dia preocupada, os profissionais estiverem preocupados em trabalhar de acordo com a lei, né, o que a lei nos manda de forma correta, alinhado à legislação educacional, já é meio caminho andado para um ambiente que crie, né, que dê uma credibilidade para os pais e uma segurança ali na sua atuação, tá? Bem, aí o que eu queria, o que eu coloquei também, a Lei Maior da Educação, partindo ali para o que a gente vai estudar bastante também no módulo, tá? Que é a nossa LDB. Eu esmiucei ao máximo ali os pontos principais da LDB, tá? Para vocês terem, assim, um máximo de informação mesmo do que é importante para o dia a dia ali, né, da atuação do professor, do gestor. Tem algumas novidades, algumas coisas mais recentes. A questão que a LDB nos apresenta sobre o ensino da educação infantil, né, do ensino fundamental também, algumas questões do que é realmente básico ali para o dia a dia de uma escola, para a atuação do docente, para a atuação do gestor, e que é de suma importância, né? A LDB tem que ser assim, a Bíblia ali da educação. Então, a gente precisa estar bem conectado com todas as informações e sempre acompanhando as atualizações, tá? Outra questão que eu coloquei que é também muito importante, as leis que regem a educação inclusiva e a educação especial. Eu procurei colocar também, porque são pontos fundamentais na atuação das escolas hoje em dia. Eu sei que nós temos alunas de vários locais, né? E eu coloco no material algumas referências São Paulo, tá?
mas e leis federais também. Mas, no geral, as leis sobre a educação inclusiva ou as outras legislações, inclusive a questão das exigências para a montagem da escola, vão seguir a mesma linha, tá? Vocês vão ver que, eu coloco alguns exemplos, mas, de maneira geral, elas vão seguir a mesma linha, tá? Porque sempre vão estar embasadas nos princípios da educação, assim, vão seguir, não, uma pessoa que atua em São Paulo, às vezes a outra vai atuar em Brasília, mas, no geral, o princípio, né, vamos dizer assim, da lei ali vai ser o mesmo, tá? Então, coloquei, a gente vai ter um pouquinho dessa questão abordada também na disciplina. As leis da escola, como eu falei, a proposta pedagógica e o regimento escolar. Coloquei também um passo a passo, tudo que precisa estar ali de itens mínimos nesses documentos, e esses documentos também importantíssimos, que também devem ser apresentados para toda a comunidade escolar, e também criados a partir também de uma forma conjunta dentro da escola, tá? Não é um documento que apenas o diretor vai elaborar e vai guardar ali na sua gaveta, na sua estante, né? Não, são documentos que precisam de toda a comunidade escolar no engajamento para que a escola tenha retratada ali todo o seu trabalho, né, dentro desses documentos. Depois, caminhando lá, quase no final do módulo, tá? Eu deixei mais para o final, porque, assim, depois que vocês tiverem toda essa noção, né, da legislação, um entendimento melhor ali de toda a questão da LDB, a questão de outras leis ali importantes, né, para a educação, eu apresento as exigências legais para a abertura de uma escola montessoriana, tá? Como o curso é bem específico, né, para o método Montessori, então eu coloquei, eu montei, né, esse roteiro para a escola montessoriana, mas também ele pode ser aplicado para qualquer escola, tá? Seja qual for o método, a base ali legal vai ser a mesma, tá? Então, eu vou apresentar as exigências legais, quais os documentos que vão ser necessários providenciar para quem quer montar uma escola, né? Aí vocês vão ter uma noção geral de como que funciona todo esse processo, tá? E como vou apresentar também a operacionalização para a abertura da escola. Então, eu apresento, né, vamos dizer, vou apresentar, vamos fazer um checklist ali do que precisa, do que é necessário para abrir essa escola, tá? Montar essa escola, e qual vai ser o caminho que vai ser seguido para esse pedido de autorização junto aos órgãos oficiais, tá? O que vai ser necessário fazer para chegar a esse pedido de autorização para a abertura da escola, tá? Então, em linhas gerais, para a gente chegar nessa abertura da escola, o que a gente vai precisar? Ter esse conhecimento da legislação, tá? Atender requisitos legais, atender requisitos pedagógicos, tá? Ter pessoal capacitado, é preciso fazer uma gestão administrativa e financeira, uma gestão pedagógica, tá? A montagem de uma proposta pedagógica para se chegar na autorização de funcionamento e abertura da escola, tá?
Então, assim, esse aqui seria todo o caminho a se percorrer aqui para a abertura de uma escola. Então, isso eu vou apresentar para vocês. Então, a união de todo esse conhecimento, né, da legislação, dos requisitos que vocês vão ver, vão conhecer, né, vão agregar aí no conhecimento de vocês, alinhado ali a gestão pedagógica, administrativa financeira, a montagem da sua proposta pedagógica, isso tudo para se chegar numa autorização de funcionamento dada por um órgão oficial da educação para a abertura de uma escola. Tá? Então, é todo um processo a se percorrer. Então, é necessário fazer a gestão de todos esses pontos para a gente conseguir essa autorização de funcionamento. Tá? Não é nada impossível, tá? O que a gente vai... O que eu achei bacana dessa pós, vocês terem inserido essa disciplina, né? Porque é uma disciplina que foge um pouco ali, foge totalmente, né, da parte pedagógica, mas é de suma importância, e eu vejo muitas pessoas se aventurando, às vezes, na abertura de uma escola, sentindo-se totalmente perdidas, sem ter um norte, né, um caminho a seguir, né, um passo a passo ali. Então, esse mínimo ali, vamos dizer, que eu posso compartilhar com vocês, eu procurei colocar o máximo de informação possível para vocês terem uma ideia de como vai funcionar, né, como funciona, né, que caminho percorrer, para se chegar nessa abertura de uma escola, tá? E aí eu coloco aqui, esse processo, tá? O que vocês, para vocês chegarem, né, nesse, vamos dizer ali, no auge ali da montagem de uma escola, então, nós vamos agregar 3 coisas. A formação, tá, de vocês, então, o conhecimento da legislação, né, todas essas informações que vocês estão agregando com essa pós-graduação, tá? Um segundo ponto, que pode ajudar também, é vocês terem em mente que você sabe o caminho a seguir, mas você tendo uma consultoria pedagógica especializada, por exemplo, a BEM, né, como a BEM, que é especialista no método Montessori, né, isso vai ajudar muito, né, nesse caminho a seguir, né. E uma outra questão também, vocês buscarem uma consultoria jurídica especializada. Então, são coisas, apoios que vão ser agregados ali à sua formação, tá? Que vão ajudar nesse caminho. Eu coloco como algumas dicas, né? Dessas consultorias, porque às vezes as pessoas ficam ali perdendo tempo e em coisas que depois você pode trabalhar muito mais ali com a sua escola, né? Você pode começar com uma escolinha pequena e aumentando ali, trabalhando com pedagógico, né? Vamos dizer assim, não, perdendo entre aspas, né? O seu tempo com o pedagógico, né? Com a formação pedagógica da sua escola, e essa parte burocrática, né? Você sabe o caminho, porque você teve uma noção ali na pós-graduação, mas você também pode ter apoios para poder chegar de uma forma mais tranquila no seu objetivo ali, tá? Então, esse sucesso que vai chegar para vocês ali depois, agregando todas essas informações, né? Eu coloquei ali numa criação de uma escola, tá bom? Então, é assim,
Esse é o módulo. O que eu trouxe para vocês hoje seria mais a apresentação do módulo, tá? O que vocês podem esperar, né, de conteúdo desse módulo, né? E, assim, eu trabalho há mais de 30 anos, né? Trabalho numa escola montessoriana, sempre trabalhei com essa parte de legislação, desse contato com diretoria de ensino, com documentos escolares, me formei, né, em Direito, continuei trabalhando paralelamente na área jurídica e não abandonei a escola, porque eu adoro a área da educação. E aí eu tento unir essas duas paixões ali minha, né? A parte educacional e a parte jurídica, né? Então, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, né? Percorri muitas idas e vindas em diretorias de ensino ali para atender, né? A gente sabe que essa questão de diretoria de ensino, Secretaria Municipal de Educação, é muita burocracia, às vezes é chato, cansa, mas a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Então, tudo que eu aprendi durante esses anos, eu tentei colocar de uma forma bem prática para vocês, o que é essencial mesmo, e que eu vi que vai ajudar, vai agregar na formação de vocês, tá? Então, o que eu trouxe hoje, que eu tenho para apresentar para vocês, é isso. Espero que vocês aproveitem muito o módulo. Fico à disposição. Caso alguém tenha, vocês, no decorrer, né, dos estudos, tenham alguma dúvida, precisarem tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá? E vamos trocando aí, nos próximos encontros, mais informações sobre o tema. E é isso. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre o módulo, sobre o que eu apresentei para vocês hoje, eu fico à disposição. Silvia, muito obrigada por suas explicações. E aí eu pergunto, tem alguém aqui, levanta as mãozinhas aí, não precisa falar, mas se não quiserem. Mas alguém já acessou, já começou a assistir e a ver essas aulas? Olha lá, Mariane Severo. Ah, bacana. A Mariane comentou que gostaria de montar uma escola montessoriana, então esse módulo também vai ser muito importante para você, Mariane, não é? Muito bacana. Vou estar aí trabalhando para isso. Uhum. Muito Mas bacana. alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu ainda não cheguei na parte das agrupadas, porque eu até já cheguei a ver um pouquinho da legislação e tudo mais. Eu sei que para o INEP, eles colocam como seriadas, né? Salas seriadas. Mas para o MEC, como é que seria para a Secretaria de Educação? As salas agrupadas, geralmente, você vai ter uma opção para o INEP como turmas multisseriadas. Multisseriadas, isso. Multisseriadas, tá? São turmas que você vai montar uma turma e vai colocar as crianças cadastradas de acordo com a idade, né, com a etapa que ela está cursando, tá? Então, você agrupa dentro da mesma turma, lá no cadastro do INEP, como multisseriadas, tá? Antigamente, era uma dificuldade enorme fazer esses cadastros para censo escolar, para o INEP, porque era uma dificuldade dos órgãos oficiais entenderem esse agrupamento, tá? Então, assim, o que a gente era meio que clandestino ali. O cadastro era como turmas, essas multisseriadas eram cadastradas como turmas rurais. Né? Eu vi. Era dessa forma, tá? Mas aí, com o tempo, né, eles acho que foram tendo um entendimento melhor, então a gente consegue colocar como turmas multisseriadas. Em São Paulo, a gente faz o cadastro na sede, que é a Secretaria Escolar Digital, como turma multisseriada. E quando migra para o censo escolar,
essas turmas também são cadastradas como multisseriadas. Ah, então no censo também sai como multisseriada. Também. Ah, certo. E a função de coordenador, secretário, porque eu sei que tem na legislação que precisa ter cada uma dessas funções na escola, principalmente de secretário. Secretário, diretor. Pode ser a mesma pessoa? Ou precisam ser pessoas diferentes? Uma obrigatoriedade. O ideal seriam pessoas diferentes, tá? Mas, porque assim, documentos, tem alguns documentos, por exemplo, documento a partir do ensino fundamental, já tem um documento de escolaridade, o histórico escolar, que deve ser emitido com duas assinaturas, com a assinatura do secretário e do diretor. Então, o ideal é que tenha duas pessoas diferentes, o secretário, tá? Mas, assim, não tem uma legislação específica falando sobre isso, não, para escolas particulares, tá? O que tem é que é necessário a figura do pedagogo, né, como o diretor. Isso sim, é necessário um pedagogo formado para assinar como diretor. E esse pedagogo não pode ser de séries iniciais, né, como era a antiga escola normal, nível médio. Tem que ser uma formação superior. Ele precisa ter nível superior e de preferência com a habilitação para a gestão escolar. É porque hoje não tem mais essa questão da habilitação. A pessoa sai habilitada para coordenação e para direção escolar. Sim, vai depender do curso que a pessoa... Porque, assim, a gente tem vários, né, cursos com essa habilitação de formação em gestão, tem habilitação para anos iniciais, anos finais, educação infantil. O que é importante? Ter a licenciatura em pedagogia. É isso. Tá? A habilitação, isso aí para o diretor não vai ser relevante, mas tem que ter a licenciatura em pedagogia. É porque eu combino as duas formações. Eu sou secretária executiva, bilíngue, e estou terminando agora a pedagogia, porque eu tenho a escola normal, né? Em nível médio. E aí eu estou concluindo agora a licenciatura em pedagogia. Então, eu combino as duas funções. Sim. E aí, por isso da pergunta. Uhum. Eu assino como secretária também. Sim. Né, no caso. E sim. Sendo dona, assino como diretora. Assina tudo. Vai ficar um pouco confuso. Mas no início, né, que a gente quer montar algo muito pequeno, talvez não seja, não dê para ter tantas pessoas contratadas. Sim. Aí tem só a assinatura do diretor mesmo. Uhum. Obrigada. Nada, imagina. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiserem, eu vou colocar uma coisa aqui para a Silvia de experiência, né? E para vocês também. Quando eu fiz a pedagogia, eu fiz a habilitação primeiro em orientação educacional, que tinha isso na época, e depois eu fiz a administração escolar. Então, estava aí me preparando para abrir uma escola, né? E aí é o que eu tinha escrito ali, a gente tem uns sonhos que nós precisamos e queremos realizar, e a gente precisa ter meios para isso, né? E essa orientação é super importante. Uhum. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, que tem a ver com essa disciplina da legislação, e que a Silvia fala muito, é sobre os registros, né, Silvia? Sim. De que tudo o que a gente fala com o pai, que a gente fala com o professor, ou mesmo com os alunos, a gente precisa ter registros destas conversas. Uhum. E não é só eu fazer as minhas anotações num caderno. No momento de reunião, tem uma ficha onde eu vou relatar aquele assunto com o pai, vai estar tudo ali, ao final da reunião, isso é lido,
eu assino e esses pais também assinam. Então, Sim. esse registro a Silvia orienta sempre, que é muito importante. Em relação a faltas, por exemplo, gente, os pais, hoje em dia, eles não têm se preocupado muito em relação a levar as crianças no horário correto de entrada. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas isso acontece muito na minha escola. As crianças chegam depois do horário marcado, muitos deles vão buscar no meio do período. Tem outras questões, como, por exemplo, resolvem fazer uma viagem para Disney ou para qualquer outro lugar, e a criança realmente perde dias de aula. Há escolas em que existem as verificações ou as antigas avaliações, né, trimestrais, bimestrais, as crianças perdem essas provas, e aí existe toda uma questão aí de legislação também super importante, para que vocês também conheçam, para ver o que é direito do aluno, ter isso num documento do programa pedagógico dessa escola, que vai cobrar a prova, não vai cobrar a prova, se essa criança vai ter direito a fazer uma substitutiva, vai ser cobrada, como é isso tudo? Então, essa questão de legislação é muito importante. A escola vai crescendo, e são problemas que vão aparecendo que a gente tem que administrar, tá? Então, a gente está aí para ajudar e responder algumas questões, e vocês também compartilhem aqui, agora, com a gente tem alguns minutinhos, algumas questões que vocês tenham nas escolas de vocês que possam contribuir com as nossas colegas aqui de turma, tá bom? Silvia, se você quiser também colocar alguma coisa, fica à vontade. Ah, eu vi que a Natália aqui levantou a mão. Natália, pode abrir seu microfone, por gentileza, pode falar. Olá, boa noite. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim? Sim. Eu acho muito importante, assim, essa questão da legislação, porque não só caso a gente queira abrir uma escola ou para esse nível, assim, mas acho que como professora também na sala de aula, é importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes ou a coordenação não tem, ou não é passado para a gente. Às vezes os professores ficam muito ali no âmbito pedagógico, só sobre a criança, e aí às vezes acontece alguma coisa, cai no nosso colo, e a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como lidar, e é muito importante, assim, na faculdade de pedagogia eu tive um pouco sobre isso, bem raso, mas saber que existem esses documentos, saber, né, onde procurar, né, essas questões de registro, assim, acho muito importante. Sim, é verdade. É isso mesmo, porque, como você disse, as coisas caem no nosso colo, né? E a gente precisa resolvê-las. E a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos, né? Os nossos deveres também. Uhum. Por exemplo, questão de ponto numa escola. Não sei se vocês batem um ponto botando o dedinho, né? A digital, ou se vocês assinam um ponto. Mas é super importante, se você vai sair na escola para ir no dentista, que é do outro lado da rua, é importante você ou colocar sua digital que você está saindo e depois marcar que você está voltando, ou avisar o seu coordenador e registrar isso no ponto, porque se algo acontece com você lá na rua e você não está dentro da escola, existe toda uma questão legal aí por trás. Pode ser até que você perca direitos que você teria, e aí, não é isso, Silvia? E aí você, Sim. por exemplo, deixa de ter um seguro, porque, na verdade, você estava dentro da escola, como é que você está lá fora sendo atropelado, por exemplo? Deus o livre, Sim. não é? Então, tem muitas questões legais que a gente acha assim, parece banal, mas não, são muito importantes. Sim. É por isso, é isso que eu tentei trazer um pouco, né, para esse módulo, né? Embora, às vezes, o professor está ali em sala de aula, ele acha, para que eu ficar estudando legislação, né, direito, dever, mas isso está inserido no nosso dia a dia, tá? Na nossa atuação. Então, a gente precisa ter o conhecimento, sim, precisa buscar, tá? Para você atuar com uma criança da educação especial, você precisa ter conhecimento da legislação,
você, como professor, tem direitos e tem deveres também, né? E a legislação, ela traz quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Então, é necessário, sim, estarmos ali conectados a essas informações para essa atuação, né, no nosso trabalho, para nossa no atendimento que a gente precisa fazer com pais, né? Para um esclarecimento que às vezes a gente precisa prestar para uma diretoria de ensino. A escola às vezes pode ter algum tipo de reclamação, a gente pode ter algum tipo de problema no dia a dia, e a gente vai precisar prestar informação, né, para os órgãos oficiais. Então a gente tem que precisa estar atuando de acordo com o que a legislação nos pede, né? Para evitar conflito, judicialização, né? Isso no dia a dia, quando a gente tem a informação e atua de acordo com o que é correto, né? Com o que a legislação nos pede, nós vamos ter ali 90% de chance, né, de ter sucesso na nossa atuação, né, de uma forma mais assertiva. Ótimo. Então, é super importante. E aí, a Natália estava com a mãozinha levantada, ainda quer falar alguma coisa, Natália? Ou tinha esquecido ela levantada? Não, é que eu lembrei de uma situação, você perguntou se tinha algum momento, alguma coisa que a gente já passou, e eu lembrei que quando eu fiz estágio de pedagogia, né, da faculdade, aí a escola queria que eu assumisse, não é que eu assumisse uma turma, mas assim, faltou um professor, você fica com aquela turma. E aí eu falei isso na faculdade com um professor meu, ele falou assim, você não pode fazer isso, você é estagiária, você não tem contrato com aquela escola, se alguma coisa acontece com as crianças que estão com você, isso pode dar um BO muito grande e tal. Então, assim, a importância também dessa legislação, né? Porque hoje, como professora, eu tenho uma estagiária. E aí eu sei o que essa estagiária pode fazer e o que ela não pode fazer. Né? Exato. Porque às vezes a gente acaba estando errado, deixando outras pessoas numa situação ruim, porque a gente não sabe, né? Exatamente. É isso. É isso mesmo. É importante a gente ter consciência, né, do que é correto, do que o que a gente pode fazer, né, atuar, até onde a gente pode atuar ou não, né? É a mesma coisa na questão da escola. A escola, quando você vai montar uma escola, eu vejo que algumas pessoas começam, dão entrada no pedido de abertura de escola e já começam a fazer matrícula, a receber crianças, né? Às vezes até escolinhas pequenas, assim, sem estar com a devida autorização. E se acontece um problema com alguma criança dentro dessa escola que não está ainda com a devida autorização, a responsabilidade é imensa, né? Então, o gestor que vai estar à frente ali, ele vai ter uma responsabilidade imensa e vai ter que prestar conta, né, dessa atuação não estando em conformidade com a lei. É isso mesmo. E a gente sabe que para você construir, você leva anos, mas para desconstruir e manchar o nome, isso é feito em segundos. E a mídia verdade. ajuda muito nisso, né? Existem casos, inclusive, que nós conhecemos. Graça, gostaria de falar, querida? Estou vendo o seu dedinho levantadinho aí. Eu queria só reforçar o que a Silvia colocou, né, e para o grupo, e para quem está pensando em abrir uma escola, quem está dentro de uma escola, né, um dos documentos que ele é construído, né, para abrir escola é o regimento escolar. E esse regimento escolar ele é construído a partir de toda a legislação. E na hora de uma situação, né, que às vezes a gente, enquanto escola, enquanto professor, tomou uma atitude e ela não está resguardada no regimento escolar. Isso cria um problema grande. Então, o professor deveria conhecer mais o regimento escolar da escola que ele atua. No final do ano, deveria retomar, ver se tem alguns casos, se tem alguma coisa, tem que rever. A mesma coisa o projeto pedagógico. Geralmente, a escola até paga alguém para fazer
um projeto pedagógico. É uma loucura. Por quê? É o que você vai fazer ali naquela escola que está nascendo. Então, é um movimento da direção, com os professores, para que realmente tenha algo que no regimento tudo fique contemplado. Porque uma situação, está lá, pai, olha o regimental, professor, olha o regimental, olha, contratou alguém, vamos conhecer o regimento da escola? Lá tem direitos e deveres do professor, da direção, dos alunos, né? E aí sim, faz com que a pessoa tenha engajamento e que a escola realmente funcione como deve ser legalmente, né? Sim. A Bíblia da escola, né, gente? É. É o passo a passo ali e o que norteia todo um trabalho. Por isso que não dá para ser construído de um dia para o outro, né? É um trabalho conjunto, sim. Você saber qual é a missão, a visão, né? Agora, eu acho que o regimento, ele deveria ser, o pai deveria, antes de matricular a criança, ele deveria realmente ler o regimento. E o regimento, ele sempre ficaria na secretaria para ele poder ler, ter acesso, etc. Mas isso praticamente nas escolas que eu conheço, isso não é o pai não vê o regimento. Na hora de brigar com a escola, ele vai descobrir tudo que até que estaria no regimento que ele não leu. O projeto político-pedagógico é nosso, ele pode até ler, ele pode ter acesso também, mas ele não é uma obrigatória. Agora, o regimento, eu acho que é a lei da escola. O nosso virou até um livro de capa dura, né? Está lá disponível na secretaria da escola, o pai vai lá conhecer, ele é convidado a ler, reler ali, ele pode sentar, pode, até mesmo os professores que são nossos, também estagiários, e que estão cursando a pedagogia, a Silvia cuida dessa parte também. Que eles querem fazer os estágios, né? Estágio de gestão e tal, eles vão lá, eles sentam, eles leem, eles anotam, eles fazem observações em cima do nosso projeto pedagógico, do regimento escolar. Então, é assim, a gente, de certa forma, exige que eles conheçam. Não é uma coisa, chega lá, faz umas horinhas qualquer, não. Eles realmente conhecem como funciona a nossa escola. Eu acho que isso é muito importante. O regimento escolar, até aqui no estado de São Paulo, agora, há uma obrigatoriedade de se dar essa publicidade do documento aos pais, né? Na escola que nós atuamos, nós colocamos no contrato de prestação de serviços que o pai, ele toma conhecimento ali no ato da matrícula dos termos do regimento escolar e da proposta pedagógica, e ele dá o aceite, ele concorda com os termos no ato da matrícula. Então, esse documento, ele fica à disposição para que o pai consulte os termos, é um documento público, né? Ele tem que ter essa publicidade, né? As escolas têm que dar essa publicidade aos pais, né? Muitas escolas não fazem, muitas escolas realmente deixam o documento guardado ali dentro da gaveta, né? E só vai pegar na hora que tem um problema para tentar resolver uma situação. Mas é um documento vivo ali, né? Que está no dia a dia de uma escola, né? Então, assim, toda e qualquer situação, atuação da escola deve estar em conformidade com o seu regimento. A escola não pode atuar fora do que está discriminado ali no seu regimento, né? Então, é um documento, e ele é um documento, assim como a proposta, que deve estar sempre em constante atualização, né? Então, é um documento que sempre, anualmente, precisa ser dado uma olhada, uma revisada, para ver se tem necessidade de alguma atualização, de acordo com o que vai acontecendo mesmo nas escolas, né? E se for necessário, né, a equipe pedagógica precisa fazer essa atualização, né, para deixar ele mais adequado possível à realidade da escola. É isso. Liliana, a prosa tá boa. Eu ia perguntar, acho que agora ninguém mais tem nenhuma pergunta, também não colocaram nada aqui no chat.
Eu quero agradecer, então, a presença de vocês, alunas. Silvia, muito obrigada pela aula. Alunas, dúvidas que vocês tenham, questionamentos, escrevam lá na plataforma, mandem os recados, a professora Silvia vai receber, eu e Graça também estamos aqui para acompanhá-las, tá bom? Contem conosco. E aproveitem muito essa aula, tá bom, gente? Anotem, porque essas perguntas vão ser realmente muito importantes para o trabalho de vocês, no chão da escola, na sala de aula, e com sonhos futuros, se caso alguém queira realmente montar uma escola. Mas o principal de tudo é vocês conhecerem os seus direitos, seus deveres, os direitos dos nossos alunos que nós recebemos, tá? Então, isso é sempre muito importante, criando esse ambiente pacífico, né? Da gente tentar resolver os problemas que aparecem com diálogo, com respeito, né? Com atenção, e todos os problemas são importantes dentro de uma escola, seja ele uma coisa que parece assim, nossa, mas isso é tão pequeno. Não, não é pequeno. É um problema que foi apresentado, então a gente vai resolver da melhor forma, tá bom? Então, agradeço a presença de Thalita, obrigada, professora Cláudia. Boa noite a todos, boa noite a Boa noite. Obrigada, Graça. Da Silvia, é um prazer. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais. Professora Cláudia estará com vocês também, tá bem? Boa noite. Até